As súplicas são atendidas mais vezes do que supomos. A ajuda vem por meios naturais e passam despercebidas. Allan Kardec. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes categorias de mundos habitados. Item 4. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, propriedades da matéria. Pergunta de número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Resposta: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Pergunta de número 31. Donde se origina as diversas propriedades da matéria? Resposta: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união com certas circunstâncias. Meus queridos irmãos, as questões 30 e 31 do Livro dos Espíritos nos conduzem a uma reflexão profunda sobre a constituição do universo material. Embora escritas em meados do século XIX, elas apresentam conceitos que ainda despertam admiração pela sua amplitude filosófica e pela harmonia com muitas descobertas posteriores da ciência. Na questão 30, Allan Kardec pergunta se a matéria é formada de um só ou de muitos elementos. Os espíritos respondem que tudo procede de um único elemento primitivo, esclarecendo que os corpos considerados simples pelos homens não são elementos fundamentais, mas transformações dessa matéria original. Essa resposta nos convida a perceber a unidade que existe na criação.
Aquilo que vemos como diferentes substâncias, minerais, líquidos, gases e corpos diversos, nada mais seriam do que manifestações variadas de uma mesma matéria primordial. A diversidade observada pelos nossos sentidos não destruiria a unidade essencial da obra divina. Sob o ponto de vista espírita, essa ideia revela a sabedoria do Criador, que a partir de um princípio único faz surgir uma infinidade de formas e combinações. Assim como uma mesma semente pode dar origem a uma árvore com inúmeras folhas, flores e frutos, a matéria primitiva, submetida às leis divinas, produz toda a variedade existente no mundo físico. Na questão 31, Kardec pergunta de onde se originam as diferentes propriedades da matéria. Os espíritos explicam que essas propriedades decorrem das modificações sofridas pelas moléculas elementares, em razão de suas combinações e circunstâncias particulares. Aqui encontramos um ensinamento igualmente importante. A matéria não é estática, ela se transforma continuamente. As características que distinguem um corpo de outro, dureza, peso, cor, transparência, densidade, elasticidade e tantas outras, resultam da maneira como seus elementos se organizam. Essa resposta nos ajuda a compreender que a diversidade não implica necessariamente diferença de origem. Dois objetos podem possuir propriedades completamente distintas e ainda assim proceder de uma mesma base fundamental. É a combinação, a organização e o estado em que os elementos se encontram que produzem os diferentes aspectos da matéria. Do ponto de vista moral e espiritual, essa lição também nos oferece uma bela analogia. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, tendo a mesma origem divina. Entretanto, as experiências vividas, as escolhas realizadas e o grau de aperfeiçoamento alcançado fazem surgir diferenças de conhecimento, virtudes e capacidades. A unidade da origem não impede a diversidade das manifestações. As respostas dos espíritos, portanto, nos mostram um universo governado por leis de harmonia e transformação. Por trás da multiplicidade das formas existe a unidade. Por trás das diferenças aparentes existe uma origem comum. E por trás de todas as coisas encontramos a inteligência suprema de Deus dirigindo a criação. Ave Cristo. O nosso estimado ouvinte, Viltim, integrante do nosso grupo de prece, pede vibrações de saúde e assistência espiritual para a senhora Valquíria Paula Alves, mãe de Priscila Alves, uma amiga de trabalho há mais de 30 anos. Na rogativa, Viltim pede as bênçãos do Altíssimo para mãe e filha, que lhes proporcione paz, serenidade e conforto espiritual.
Elevemos agora o nosso pensamento a Deus, em prece de louvor e agradecimento pelas bênçãos recebidas. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, agradecemos os ensinamentos que recebemos nesta oportunidade de estudo. Ajuda-nos a reconhecer a unidade da Tua obra, compreendendo que toda a criação está submetida às Tuas sábias e perfeitas leis. Que possamos aprender a enxergar além das aparências, identificando em todas as coisas os sinais da Tua presença amorosa e da Tua providência constante. Abençoa os lares, os enfermos, os aflitos, os que enfrentam dificuldades materiais e espirituais, fortalecendo-lhes a esperança e a confiança no futuro. Que os bons espíritos amparem todos aqueles que nos acompanham, inspirando pensamentos de paz, fraternidade e renovação. E que, ao encerrarmos este estudo, permaneçamos unidos no propósito de servir ao bem, trabalhando pelo nosso aperfeiçoamento moral e pelo progresso da humanidade. Que a Tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.